Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos a mais uma atividade do Selfie. Nesse momento pedimos a todos, como sempre, para manterem-se em prece, solicitando para que na véspera de cada atividade, lembrando a todos para evitar o consumo de carne, de álcool e o fumo. Ao mesmo tempo, caso seja necessário e ache evidente para que fluidifique a água, coloque o copo dessa água em frente, ou então destampe uma garrafinha de água para mentalizar a si próprio, ao enfermo, aquele que esteja precisando dessa água para servir de remédio. Mantenha-se em prece e vamos rogar ao nosso Mestre Maior que tudo transcorra em a mais absoluta paz. Que assim seja. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma gira na nossa casa. Hoje, uma gira de mesa, uma sessão de mesa em uma semana especial, que é a Semana Santa.
chegando pertinho aí de domingo de Páscoa. Essa semana que é comemorada em diversas religiões que acreditam na vinda de Jesus, na vinda de Cristo, cada religião comemorando à sua maneira, mas todas com a mesma fonte, que é Jesus Cristo. E essa semana repleta de simbolismos, começando lá na Quaresma, né? Logo assim que termina a quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval, começa o período da Quaresma, que é um período de recolhimento, algumas religiões até jejum, uma fase dessa Quaresma é um período também que se é praticado o jejum, até chegar na semana que estamos, que basicamente são 4 dias bastante importantes. Não, na verdade começou na semana passada, o Domingo de Ramos, é quando Jesus chega em Jerusalém e recepcionado como um rei. Isso inclusive incomodou bastante os poderosos, né? Quando ele entra em Jerusalém, domingo de Ramos, e aí nessa semana a gente tem quinta, sexta-feira santa, sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, onde acontece a ressurreição. E é esse ponto que eu quero falar. Na verdade, eu não queria nem falar o martírio que Jesus passou para chegar, tão logo que ele chegou em Jerusalém e foi perseguido até a sua crucificação, mas eu queria pontuar o auge dessa fase, que, claro, estava planejada, estava no roteiro do mestre. Vamos falar do ponto alto, do ponto auge dessa sua trajetória, que é quando ele entrega, né, o seu corpo, o seu espírito em prol da humanidade, e acontece a ressurreição. E essa ressurreição, ela é repleta de simbolismos e até gera confusão em algumas interpretações no que diz respeito se ressurreição é a mesma coisa que reencarnação, se é possível existir a ressurreição, ou seja, um corpo reviver, né? Um corpo físico reviver na matéria com aquele mesmo corpo. E aí é esse ponto que eu quero falar com vocês hoje. E para a gente discutir, nada melhor do que a gente trazer aqui a nossa doutrina, né? Uma base aqui do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, onde ele fala um pouquinho sobre ressurreição. Então, na página 573, ele pontua o seguinte, deixa eu só ver aqui a pergunta, se não me engano é a pergunta 110. Isso. 1010, se vocês quiserem depois pesquisar, que ele fala o seguinte: ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Então a pergunta é o seguinte: ressurreição é a mesma coisa que reencarnação? Foi um erro aí de escrita, de interpretação, de tradução? Essa pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem: como querereis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essa palavra só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque tomam ao pé da letra. Então, os espíritos já respondem que sim, que a reencarnação é a mesma coisa que ressurreição, e ressurreição é a mesma coisa que reencarnação. O que houve aí um equívoco, até de tradução e super compreensível. Pode ser que lá em interesses escusos, até para fins de religião e não de religiosidade, mas talvez ali o poder da religião quis talvez que essa interpretação fosse dessa maneira. Mas hoje nós temos o conhecimento e também acesso à informação, e que podemos entender com muita clareza que ressurreição é a mesma coisa que reencarnação.
E Kardec vai um pouco mais além nessa pergunta e faz uma pergunta dentro da pergunta. E fala o seguinte: então, assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? Então, Kardec ele vai um pouco mais a fundo, mais além. Ele pergunta o seguinte: bom, se reencarnação é a mesma coisa que ressurreição, o que houve foi um erro de tradução, enfim. Então, a gente pode dizer que a Igreja Católica, né, o cristianismo, ele ensina a reencarnação, uma vez que ele acredita na ressurreição e tá, né, por A mais B, em diversos relatos e evangelhos, que houve de fato um fenômeno ali com Cristo. Seria então dizer que a Igreja Católica ela ensina a reencarnação? E aí os espíritos respondem: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. E é verdade, né? Os espíritos falam aqui que sim, é evidente, uma vez que você ensina a ressurreição, você está, por tabela, ensinando a reencarnação, não ao pé da letra, como nós entendemos, mas sim acreditamos, os católicos acreditam como nós, espíritas, espiritualistas, acreditamos que, que existe de fato uma vida após a morte, que é possível retornar. E com uma leitura um pouco diferente, no sentido de que se retorna para o mesmo corpo, nós entendemos, e provado até pelo próprio Espiritismo, que sim se retorna, mas em um novo corpo, em uma nova carne. Ele vai um pouco mais além, aqui dizendo que não só isso, mas outras nomenclaturas, que não só a Igreja Católica, mas outras religiões pregam, no fundo quer dizer a mesma coisa. Exemplo, eu gosto muito de uma música da Igreja Católica do padre Marcelo Rossi, que fez muito sucesso na época que ele lançou, que era o seguinte: você deve lembrar que era assim: tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. E aí ele continua a música. Com certeza ali foi uma evidência dele, né? Se não uma evidência, uma intuição, uma sensibilidade. E nós sabemos que os anjos são os espíritos. Os anjos são os mesmos espíritos que nós conversamos, e temos contato, temos sensibilidade nos nossos trabalhos de Umbanda, porque são os espíritos evoluídos, os protetores, guardiões, guias, mensageiros, são falangeiros, são espíritos que trabalham para o bem, então são anjos. E da mesma forma, na igreja evangélica, o Espírito Santo também são obreiros, trabalhadores, espíritos de luz que estão ali executando o seu trabalho para o bem do próximo, para a caridade, para o amor. Então, no fundo, não importa a nomenclatura, ambos acreditam na mesma coisa, acreditam em seres espirituais que nos protegem, que nos orientam, que nos auxiliam em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Então, é essa a resposta dos espíritos. Ele vai um pouco mais além aqui na resposta, vamos ler aqui juntos. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis, como, porém, são chegados os tempos de não mais empregar em linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso. É legal pontuar essa parte aqui da linguagem figurada. Chega até a ser assim, hoje, né? Não sei se seria um desrespeito, mas em algum momento é até engraçado a gente ler a Bíblia ou algumas passagens que até hoje algumas religiões, alguns religiosos seguem ao pé da letra.
Então, só que a gente tem que entender que existe uma figura de linguagem, né? Uma parábola, uma mensagem que é necessário a gente explicar de forma figurada para que dure ao longo do tempo, né? Então Jesus sempre ensinava por alegorias, por passagens que eram comuns na época, mas que ele sabia que aquilo ali poderia se alongar ao longo do tempo e não perderia a sua essência. Como é que não perdeu? Salvo algumas interpretações, mas a essência permanece. E cada vez mais nós entendemos que essas figuras de linguagem, essas alegorias, podem ir perdendo força e a gente pode ir falando um pouco mais claro, né? De uma forma um pouco mais até científica, até um pouco mais racional, até um pouco mais linear, sem ser tanto fantasiosa, vamos dizer assim. Então esse é o ponto. E aí um trecho simples, na verdade simples não, mas curto, que diz pra gente um pouquinho sobre a ressurreição e a reencarnação. E quando a gente retoma isso para a nossa semana que a gente está vivendo, a nível de Páscoa, a nível de Semana Santa, o que a gente tem que entender é o seguinte: qual o fundamento então da reencarnação ou ressurreição? E a gente volta para o fato histórico de Jesus. O que houve com Jesus no domingo de Páscoa não foi nem uma reencarnação e nem uma ressurreição. Houve a crucificação, né? Houve o desencarne do corpo físico e Jesus desencarnou. Mas por ser o espírito mais evoluído do planeta, que já encarnou na Terra, ele, na verdade, projetou a sua aparição. Ele fez uma aparição aos seus discípulos, a Maria de Madalena, né? Maria Madalena. Então, houve uma aparição. Ele, por efeitos físicos, né? O espírito evoluído, todos também, quem andava com ele também eram médios, tinha ali a ferramenta necessária para se fazer uma manifestação física e houve uma aparição. Esse foi o caso pontual de Jesus. E daí a gente consegue entender que tanto a ressurreição como a reencarnação são nomes para o mesmo fundamento, que é o homem velho morrer para nascer um homem novo. E quando eu falo homem e mulher, né, espíritos que se desencarnam por uma bagagem boa ou ruim, elevada ou não, mas sim com uma história de vida, com aprendizados, com erros, com pontos a ajustar, pontos também a ser exaltado, mas a necessidade do desencarne, né, ou seja, da morte do corpo físico, uma necessidade de uma estadia no plano espiritual e, na sequência, um regresso, uma nova encarnação, uma reencarnação ou uma ressurreição, para que esse mesmo espírito, por isso que é ressurreição, porque quem volta vivo é o espírito, né? Mas no outro corpo. Então, uma ressurreição daquele espírito, que não é diferente. Então, seja uma reencarnação, uma ressurreição, esse espírito retorna ao plano físico, à matéria, à terra, para que ele possa voltar a caminhada, né? A sua evolução com a divindade do esquecimento, começando do zero sua lição, e a gente vai caminhando passo a passo, encarnação a encarnação, ciclo a ciclo, caminhando, evoluindo. Então esse é o significado. E a Páscoa, no seu auge, que finaliza a Semana Santa e junto com a Quaresma no domingo, tem esse propósito da gente entender que o quão nós estamos nos renovando, morrendo o homem velho e nascendo um homem novo. E não precisa necessariamente uma nova reencarnação. Precisa da gente desaprender e aprender.
desaprender e aprender. Afinal de contas, se eu não me engano, eu acho que eu não estou certo, mas se eu estiver errado, depois vocês corrigem aqui nos comentários desse vídeo. Mas se eu não me engano, as nossas células se renovam, né, a cada 21 dias. Ou seja, a célula hoje aqui da minha pele, né, que é feita de células, tecido e tal, ela morre e ela renova uma nova pele, uma nova célula a cada 21 dias. Se não é 21 dias, são 3 meses, é um período curto. Mas se eu não me engano, são 21 dias. Se a nossa célula, se a nossa pele e tudo, o nosso cabelo, as unhas, o nosso corpo físico, material, ele se renova a ciclos curtíssimos como esse, porque nós, como espíritos, nós como espíritos universais, né, eternos, não podemos nos renovar ainda em vida. Será que é necessário a gente morrer para chegar lá em cima e ver, pô, você fez isso aqui errado, vai ter que voltar para corrigir? Por que ao invés de esperar isso acontecer, porque dá muito trabalho, né? Perde muito tempo, tem um planejamento muito grande da espiritualidade para que estejamos aqui encarnados, imagina, tentar conciliar seu pai e sua mãe numa vontade dele receber você e juntar os seus irmãos, os seus tios, seus vizinhos, seus parentes, seu trabalho, sua rotina, seu propósito. Deve ser uma logística complicada. Então, por que dar trabalho ao outro se a gente ainda pode fazer isso em vida, se a nossa célula se renova a cada 21, né? Então, que essa quaresma, que essa quarentena, que essa pandemia e que essa Semana Santa seja a nossa quarentena, a nossa quaresma interior para renovar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, as nossas convicções, que nem sempre são as melhores. Existe um ditado que diz o seguinte: existem 3 verdades. Existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade verdadeira. Então, será que faz sentido a gente manter convicções a ferro e fogo, uma vez que não existe uma única verdade? Existem pelo menos 3 verdades. Então, talvez renovar as nossas convicções, nosso orgulho, nossa inflexibilidade, desaprender e aprender constantemente. A cada dia a cada 24 horas nós deitamos nossa cabeça no travesseiro, morremos, entre aspas, porque descansamos o nosso corpo físico, nosso espírito sai, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para fazer outras coisas, mas morremos temporariamente ali por pelo menos 8, 6 horas, e daí renascemos ao amanhecer e começamos um novo dia, uma nova oportunidade. Olha quantas oportunidades nós temos de morrer em vida e renascer em vida por uma nova vida. E foi isso que Jesus quis nos passar no domingo de Páscoa, que a vida é eterna, afinal de contas ele fez uma ressurreição, uma aparição, deixou exemplo, deixou a entrega, deixou a entrega 100% ao Pai, ao propósito. Primeiro buscai o reino dos céus e tudo ou mais lhe será dado por acréscimo. Então ele se entregou 100% à sua missão e ao Pai. E é isso, acho que é essa reflexão que essa semana me traz, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Espero que hoje, sábado, dia de sessão de mesa, de giro de mesa, possa ser um sábado de aleluia, mas um sábado que possa gerar em você também essa reflexão, pois amanhã é o dia, o auge da quarentena, onde que, assim como Jesus ressurgiu, renasceu, ressuscitou, eu e você, todos nós podemos também ressuscitar, renascer, nos renovar e confiantes em Deus, confiantes no Pai, confiantes
confiantes no propósito da espiritualidade, mas sem deixar de fazer o nosso, sem deixar de fazer a nossa parte, de olhar o outro e, sobretudo, de olhar para dentro, olhar para nós. Então, desejo você um excelente domingo de Páscoa com a sua família, com os seus amores, seja fisicamente ou seja mentalmente, espiritualmente. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger hoje, agora e sempre. Amém. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que tarde maravilhosa. Que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Agradecer a nossos irmãos Alex e Alexandre por nos proporcionar esse momento tão gratificante. Aproveitando esse momento para ler um texto de um escritor, Hilário Josep, que diz assim: que sejamos doadores do bem, do amor e façamos renascer nas pessoas a fé, a coragem de continuar e acreditar que a vida vale a pena, que a tristeza não é eterna e a felicidade existe, que possamos redimir as tristezas e levar a paz e a ternura num gesto de amor, numa palavra de carinho, de esperança e num sorriso solidário. Meus irmãos, que possamos ter uma semana abençoada, que nosso Mestre Jesus nos proteja sempre. Fiquem com Deus. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como os bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria
É o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.